Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos testar seu conhecimento bíblico mergulhando na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Dos 12 homens que foram espiar a terra prometida, quantos entraram na mesma? Número 1, 2 homens. Número 2, 3 homens. Número 3, 6 homens. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 2 homens. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números, capítulo 14, versículo 30. Segunda pergunta. Para onde Paulo enviou Tíquico e Onésimo? Número 1, Colossos. Número 2, Corinto. Número 3, Éfeso. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Colossos. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é do vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 9. Terceira pergunta. Qual o nome babilônico de Azarias? Número 1, Mesaque. Número 2, Abednego. Número 3, Sadraque. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Abednego. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azaria o de Abednego. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Quarta pergunta. Para quem Paulo fez esta exortação? Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que se cumpra. Número 1, Silas. Número 2, Erasto. Número 3, Arquipo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Arquipo. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Quinta pergunta. Como se chamava o pai de Josué? Número 1, Jefoné. Número 2, Ruben. Número 3, Eliezer. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Num. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Josué, capítulo 1, versículo 1. Sexta pergunta. Qual crime Barrabás cometeu para ser preso? Número 1, tráfico. Número 2, injúria. Número 3, homicídio. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, homicídio. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Lucas capítulo 23, versículo 19. Sétima pergunta. Qual o nome da sunamita que cuidou de Davi na sua velhice? Número 1, Damares. Número 2, Ruth. Número 3, Abisag. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Abisag. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. 1 Reis, capítulo 1, versículo 3 e 4. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Oitava pergunta. Quantos anos tinha Abraão quando Ismael nasceu? Número 1, 80 anos. Número 2, 86 anos. Número 3, 88 anos. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 2, 86 anos. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 16, versículo 16. Nona pergunta. Qual destes abaixo era filho do profeta Isaías? Número 1, Siar-Jazube. Número 2, Ananias. Número 3, Belaías. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Siar-Jazube. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e o teu filho Siar-Jazube saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Isaías capítulo 7, versículo 3. 10ª pergunta. Quantos judeus serão selados na testa e salvos segundo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse? Número 1, 12 mil. Número 2, 77 mil. Número 3, 144 mil. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 144 mil. E ouvindo o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. 11ª pergunta. Quem destruiu a serpente de metal feita por Moisés? Número 1, Josias. Número 2, Jeoaquim. Número 3, Ezequias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Ezequias. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 4. 12ª pergunta. Quais discípulos pediram a Jesus para sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino? Número 1, Pedro e Tomé. Número 2, Tiago e João. Número 3, Judas e Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Tiago e João. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 37. 13ª pergunta. Qual o nome do pai do rei Jeoaquim? Número 1, Josias. Número 2, Amós. Número 3, Naor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Josias. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Jeremias, capítulo 1, versículo 3. 14ª pergunta. Quando Davi fugiu de Saul, ele foi à procura de um sacerdote. Como se chamava o sacerdote? Número 1, Balaão. Número 2, Aimeleque. Número 3, Eli. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Aimeleque. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens sós e ninguém contigo? 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. 15ª pergunta. Como ficou conhecida as águas que jorraram da rocha que Moisés feriu? Número 1, Mara. Número 2, Siloé. Número 3, Meribá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Meribá. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Números capítulo 20, versículo 11 e 13. Versículo para meditar. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Salmo 64, versículo 10. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!